Deu para mim de novo. Pronto, a semana passada eu não queria a roletinha, veio para mim. Semana que vem eu não vou querer de novo, hein, Ju? Gente, olha, ele fala que não queria, mas ele tem um acordinho com essa roletinha aqui. Eu quero a auditoria da roletinha. Toda Cadê o semana, Lombardi? Cadê esse Lombardi que não está fazendo essa auditoria aqui certinha? toda semana a mesma coisa. Eu já não aguento mais essa conversinha de auditoria na roletinha. E Gabi Lourenço, seja bem-vindo, Gabi. Muito obrigada. Prazer estar aqui mais uma vez no Quatro em Pauta. Muito bom, prazer estar com você também. Gilson Sena veio lá da Bahia para cá, pegou avião, desceu aqui em São Paulo, né? Gilson, seja bem-vindo. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, uma honra estar participando aí do Quatro em Pauta. Gilson, que é meu colega ele também é coautor do Manual Completo de Empreendedorismo. Uma honra trazer o Gilson aqui no Quatro em Pauta conosco. E Ju Ferreira. Oi, Ju. Olá, Aguinaldo. Oi, pessoal que está em casa. Manda o hashtag auditoria na roletinha. Bem-vinda, Gabi. Bem-vindo, Gilson. Obrigada, Prazer estar com vocês aqui, tá? Prazer é meu. Vamos lá. Vamos para o intervalinho aí. Intervalinho não, vamos para a vinhetinha que a gente volta aqui já no Concordo e Discordo, que hoje o programa vai ser bem rapidinho. Vamos lá. Concordo e discordo, hoje aqui no Quatro em Pauta, hoje o tema vai pegar aqui, vai desafiar minha amiga Ju Ferreira. Só tem você para começar falando hoje, Ju, não tem jeito, não dá para eu ficar escolhendo entre você e o Kleber. E, bom, eu posso também mandar para a Gabi, né? Mas, Você sempre manda para mim, é uma coisa assim, eu acho que é direcionado o negócio, viu? Vou te contar uma coisa. Tem que ser. O tema hoje é o seguinte: inovação, Ju Ferreira, é método ou é cultura? Inovação é método ou é cultura? Olha só, inovação é cultura, galera. Por quê? Porque você pode ter um método, tem muitas metodologias que tratam de inovação, tem muitas coisas que estão aí no mercado, muitas pessoas que pensaram em frameworks, em metodologias de inovação. Mas se a cultura não está implantada dentro da sua cabeça, dentro da sua empresa, isso acaba sendo uma coisa que não é natural, não é orgânico. Então, o que a gente tem que trabalhar é essa mentalidade e essa cultura de inovação para que a nossa empresa e para que nós mesmos sejamos inovadores. Então, pensemos em soluções inovadoras para um problema. Quando a gente trabalha isso no nível da cultura, é que isso realmente muda e transforma negócios, transforma a nossa carreira e transforma o mundo. Então, a minha primeira fala hoje é curtinha, só para dizer que realmente isso tem que ser trabalhado no nível de mentalidade, no nível de cultura da nossa empresa. Muito bom, muito bom. Todo mundo concordou com a Ju. Ela falou curtinho porque já deu concorda toda para ela direto, né? Eu fico imaginando como que deve estar essa hora, Ju Ferreira. Como que deve estar o Irajá no chat? Como que deve estar o Irajá? O que será que o Irajá vai escrever no chat agora? O que será que eu quero saber. O que será que o Hugo vai escrever no chat agora? Eu também quero saber. Vamos lá, galera. Todo mundo concordando comigo no chat também. O que a Helena deve estar escrevendo agora no chat, né? É isso que eu quero saber. Vamos lá, pessoal, zerando as telas. E eu vou deixar a Gabi falar. E aí, Gabi, você concorda com a Ju? Você acha que é método ou é cultura? Ela disse que é cultura. E aí, você? 100% método, tá? Perdão, errei. 100% cultura. 100%. Perdão, gente. 100% cultura. Não pode, não existe, pelo menos até onde eu conheço, ser tratada como método, porque é algo que vem de criatividade, algo cultural mesmo, algo praticado dentro da empresa. Então, eu não vejo de forma alguma como uma metodologia. Existem muitas coisas, muitas vertentes por exemplo, de recursos humanos, onde existe método, área financeira, onde existe método, área de vendas, onde existe método.
mas a inovação, ela vem muito da criatividade, né? Ela vem muito de novas criações. Então, não tem como a gente falar de metodologia para inovar. Eu não conheço, nunca vi, talvez o Aguinaldo conheça alguma metodologia para inovação, mas eu não acredito que seja, que a gente possa colocar a metodologia dentro da caixinha, a inovação dentro da caixinha da metodologia, né? E criar um método para inovar, né? Até porque, veja só, quando a gente fala de método, a gente quer dizer que existe aquele sistema e esse sistema ele não pode ser modificado, tá? Então, eu discordo quando a gente cria uma metodologia para inovar, porque a criatividade ali está embutida e tudo, então eu vejo que é meio complicado a gente criar sistemas para poder inovar. A inovação ela é meio que fluida, ela é meio que livre. Eu vejo a inovação nesse sentido, tá? Então, a Ju começou concordando comigo, hoje agora ela discordou, o Aguinaldo já começou discordando de mim, porque talvez ele tenha um método. E o Gilson concordou comigo desde sempre. Muito obrigado, Gilson. Quem que você quer que fale agora? Vamos zerar a telinha. Vamos zerar a telinha. Eu quero que você fala, porque você discordou desde sempre. Eu estou curiosa para saber sua opinião. Certo. Nossa, me senti ameaçado. Curiosíssima. Ainda bem que você está em Vargem Grande do Sul e eu não. Ainda bem que eu estou aqui em Jundiaí. Né? Esse é o bom da gente fazer esse evento virtual. Esse amor, né? Eu acho, sim, que é inovação. Obviamente que quando a Ju falou inovação, eu concordei. Por que eu botei um discordo desde o início na fala da Gabi? A Gabi está certa em quase tudo aquilo que ela fala, mas ela falou uma palavra que faz a diferença. Ela falou 100%. E quando ela fala que é 100% cultura, eu discordo, porque existem alguns métodos que facilitam a inovação. Por exemplo, se eu tenho só cultura dentro da empresa, a cultura da inovação, eu passo a inovar aquilo que não tem que ser inovado. E isso é uma coisa que a gente vê muito. Empresas que inovam aquilo que não era para ser inovado nesse momento. Ou que inovam através de uma metodologia ruim, elas inovam através de um sistema que não funciona, que ao invés de ajudar a vida do usuário, ela complica a vida do usuário. Por exemplo, surge um método de inovação que é muito burocrático. De tão sofisticado que ele não é de fácil desenvolvimento. E isso faz com que o negócio comece a enroscar. É uma produção que não funciona, é um processo de venda que passa a ser ruim. Então, tudo tem que ter método. Existem algumas perguntinhas que você faz num processo inovativo, né? Do tipo, nós vamos inovar uma determinada coisa. Tem que perguntar assim, por que nós vamos inovar? Como nós vamos inovar? Aonde nós vamos inovar? Isso vai melhorar a vida do usuário ou isso vai complicar a vida do usuário? Isso vai facilitar a vida do nosso colaborador ou vai dificultar a vida do nosso colaborador? Então, sim, a cultura, ela é super importante existir a cultura, 100% concordo com aquilo que a Ju falou, mas no momento que a Gabi falou que é 100% cultura, eu falei, não, peraí, tem um pouquinho de método também. É isso que eu quero dizer e por isso que eu discordei da Gabi. Fora isso, a fala da Gabi foi boa. Mas só que a gente não pode colocar a inovação como método nessa parte. Eu concordei com tudo que você disse, realmente. Só um pouquinho, só para a gente não atropelar o programa aqui. Peraí que já vou te dar a palavra de novo. Vamos zerar as telas, então. Vamos zerar as telas. Telas zeradas. Eu vou deixar o Gilson falar, depois eu volto para a Gabi. Fala, Gilson. Concordo com todos, com os três. Realmente tem essa parte do método, como o Aguinaldo falou, só que, assim, tem um método para inovação, realmente, mas tem que ter a cultura. Tem que ter a cultura realmente de permitir que as pessoas possam opinar,
possam ajudar com a empresa, né, para que a empresa cresça. É aquela cultura de ouvir as pessoas, né, de você sentar com os colaboradores e ouvir o que cada um tem a dizer e permitir que as pessoas ajudem nessa inovação. Não ter aquela questão de que só o dono que pode implementar, então dá essa liberdade para que os funcionários possam implementar também. Então, isso aí seria uma cultura da empresa. A empresa tem a cultura de ter a participação de todos os funcionários, mas a questão do método é importante também. Tem um método de como fazer isso. Então, todos os três, concordo com os três. Você já viveu alguma vez na sua vida, Gilson, alguma situação em que a inovação piorou o processo? Às vezes acontece quando as pessoas não estão preparadas. Elas não estão preparadas para essa inovação. Então, tem que ter um trabalho para poder implementar essa inovação. Muito bom. Antes de inovar, tem que preparar o terreno para receber aquilo ali. Legal. Pessoal, eu vou pedir para todo mundo zerar a tela e eu vou devolver a palavra para a Gabi, para ela falar da segunda vez, que a Gabi ela ficou se coçando lá para me bater aqui. Eu não sei, eu estou com medo da Gabi hoje. Eu estou com medo da Gabi. Ela fala que ela faz amor, pode mandar um emissário lá para bater nele, viu, será Gabi? que é porque eu vim de preto hoje, que você está com medo de mim? Será que é por isso? Eu sou muito paz e amor. Eu sei, Gabi. Eu sei. Aliás, Gabi... Daqui a uns dias, para você que acompanha 4 em Pauta aqui, para você que acompanha 4 em Pauta e é fã das participações da Gabi Lourenço, daqui a algumas semanas, Gabi estará aqui comigo no Café Corporativo ao vivo e presencial, hein? Eu tenho a oportunidade de estar com a Gabi presencialmente algumas vezes, não foi uma só, não. Mas agora, de novo, nós vamos fazer um Café Corporativo com a Gabi. Se cuida, Gabi, porque pode ser que ela guarde toda a porrada para dar no dia que ela te encontrar. Então, eu quero filmar esse encontro aí, para ver como é que vai ser, a gente mostrar aqui para o público do 4 em Pauta, viu? Gabi é paz e amor. Nenhum. Aguinaldo é um querido, conheço o Aguinaldo desde muito tempo. E de vez em quando ele puxa a minha orelha, claro, mas eu nunca devolvo o puxão, tá vendo? É o seguinte... É o seguinte, eu só não concordo quando a gente coloca como método essa parte de que tem que ter de escolher ou não o que pode ser inovador, o que a gente pode inovar dentro da empresa. Eu acho que é natural que cada empresa, quando ela for inovar, ela precisa ter uma consciência muito boa. Isso para tudo. Muitas vezes até os próprios aparelhos que a gente utiliza, eles vêm com uma inovação, né? Às vezes, soltar uma versão nova de X programa, não sei o quê. Só que quando a gente vai ver, a versão piorou, né? Acontecia muito isso com Windows, por exemplo. Né? Ninguém consegue usar o Windows 11. Isso, exatamente. Eu sou meio que dinossauro da informática. Eu usei desde o Windows 3.11, né? Eu nem vou falar a versão do computador, mas desde o Windows 3.11, Windows 95, vim vindo. E tinha versões assim que eles faziam, obviamente, para melhorar, né? Nunca era na intenção de piorar, mas acabava piorando. Eu só não vejo esse processo da gente entender se a inovação ela é necessária. O primeiro ponto é saber se é necessário, porque às vezes o usuário, às vezes quem vai receber aquela inovação está muito feliz, está muito contente com o que está sendo oferecido. Então, muitas vezes não tem essa necessidade realmente de fazer mais. Então, esse timing, esse saber quando inovar, saber qual é o momento, qual a forma, se a inovação vai ser positiva ou negativa, eu não considero como método, considero como parte da função ali de se inovar. É isso. Peraí, deixa eu botar um discordinho aqui. Quando você fala que você não considera como método. Mas tá bom. Estou anotando aqui. Beleza. Eu discordei, Ju discordou. Vou deixar a Ju falar novamente, Ju. Vamos lá, vamos zerar a tela. Eu discordei da Gabi com relação a essa questão do método, porque o que acontece, assim, eu acho que a inovação, ela é um processo complexo, né, assim, você
antes de mais nada, assim, eu também queria falar sobre o que eu discordei do Aguinaldo, e eu acho que isso vem antes. Eu acho que, muitas vezes, a inovação, ela precisa começar como um processo para solucionar um problema. Então, você vai imaginar novas soluções, né? Então, a inovação, ela não é evolução, na verdade, ela é pensar uma coisa diferente, né? Inclusive, eu peguei aqui, enquanto o pessoal estava falando, uma definição de um cara que é um futurista, que é o Nick Baldin, que é sobre inovação, né? Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. Então, não significa simplesmente colocar uma nova funcionalidade dentro de um produto que já existe. Mas, por exemplo, significa você pensar num problema que, de repente, o usuário nem está vendo, né? Mas que você enxerga num determinado negócio, num determinado produto, ou pensar um problema que exista na sociedade, no mercado, e que ninguém ainda tenha criado uma solução. E aí você pensar em ideias novas para resolver esse problema. Então, eu não concordo com o Aguinaldo quando ele fala assim, às vezes tem inovações que pioram a vida do usuário. Eu acho que quando você pensa em inovação com sucesso, essa inovação precisa resolver um problema. Então, se a inovação, entre aspas, ou se um novo produto não resolver um problema, ele, para mim, não é um produto e uma solução inovadora. Então, inovação precisa pensar, primeiro de tudo, né, e precisa ter como centro o usuário, o cliente e o problema. Então, você vai pensar num problema que o cliente tenha, o seu usuário tenha, e que, de repente, o mercado ainda não tenha uma solução para isso, ou que você acha que você pode construir uma solução melhor, e aí você vai trabalhar em cima disso. Então, essa foi o pedaço que eu discordei bastante do Aguinaldo. Então, a inovação precisa resolver um problema. Ela precisa resolver um problema. Caso contrário, ela não é uma solução inovadora. E aí, a partir disso, a inovação é um processo complexo. Ele não é um processo simples, então ele precisa de metodologias que sustentem essa criação de uma solução nova, né? E existem metodologias, como, por exemplo, o Design Thinking, por exemplo, é uma solução, uma metodologia para criar ideias novas. E ela não é uma metodologia super complexa, ela só fala, assim, dos passos que você tem que ter. Então, tem um pedaço que é você buscar novas ideias, fazer um brainstorming, fazer uma chuva de ideias, pegar os clientes, fazer uma pesquisa, entender os aspectos desse problema. E depois ela te ensina a fechar e determinar qual é a ideia que vai trazer mais sucesso e depois testar essa ideia e melhorar essa ideia. Então, existe uma metodologia para a criação de uma nova solução. Se você pensar, por exemplo, na criação do smartphone, por exemplo, assim, quando eu tinha lá o meu Nokia tijolão, eu era super feliz com ele. Eu não sabia que eu queria um smartphone. Eu não tinha ideia que eu ia amar demais o meu smartphone, que ele ia ser praticamente um órgão do meu corpo. Mas alguém teve essa ideia, e a ideia não vem simplesmente da criatividade, não é uma coisa que alguém bolou e simplesmente bolou, isso vem de uma chuva de ideias, assim, o que o usuário gostaria? Ele gostaria de carregar menos dispositivos, porque a gente na época carregava o celular e também carregava uma câmera fotográfica, e também eventualmente tinha um despertador do lado da cama, e também eventualmente tinha um aparelhinho para gravar as coisas que você queria lembrar. Então, como fazer para consolidar tudo isso? E aí foi usado um método para solucionar esse problema. E só para fechar, uma coisa que eu acho importante é que, apesar desse método existir, e ele ser super importante, e ele ser super relevante para a inovação existir, quando você tem uma cultura de inovação, significa você ter
uma tradição, porque cultura tem a ver com tradição, com aquilo que a gente faz sempre, aquilo que é natural para um grupo de pessoas. Então, isso você passa a ter uma naturalidade, isso acontece, isso surge de forma mais natural, isso surge de forma mais constante e frequente. Então, a metodologia é sim importante, mas quando você trabalha no nível da cultura, significa você conseguir aplicar esse método de forma natural e persistente na sua empresa, no seu negócio ou na sua carreira. É isso. E você viu que você teve 2 concordo, a Gabi deve estar procurando o botão vermelho lá para você, acertei. E eu te pergunto, a Gabi já falou as 2 vezes, você quer que eu ou o Gilson fale depois de você? Eu sempre entrego para o convidado, eu acho que o convidado ele tem a nossa prioridade. Vamos lá, zerando telas. Gilson. Eu concordo com o que a Ju falou, realmente é isso mesmo. Existe a questão da metodologia, né? Você tem a metodologia, mas a cultura é muito mais forte, né? Você tem que ter essa cultura aí de inovação, a cultura de aquilo que eu falei, né? A cultura de permitir que as pessoas inovem dentro da empresa, porque se o dono da empresa não permitir, não implementar essa cultura, não vai conseguir, não vai dar certo, né? Então, o dono que tem que permitir que as pessoas, né, através da cultura empresarial, da cultura da empresa, permitir que as pessoas possam inovar na empresa, que as pessoas possam dar ideias novas, ideias que realmente, antes de ser colocada a público, ela tem que ser testada, né? Então, testada num grupo menor, tem que fazer aquele teste interno, depois com um grupo menor, e depois abrir para que seja testado para todas as pessoas. Muito bom, o Gilson já estreou no 4 em Pauta com 3 concordam, isso não é muito fácil, hein, Gilson? Normalmente sempre tem um cara do contra aí. Bom, o pessoal gostaram de mim. Gostaram de mim. Legal, vamos zerar a tela. Pessoal, eu só não entendi uma coisa, eu não entendi aonde que a Ju discordou de mim. Porque tudo que ela falou foi o que eu falei, nós não falamos nada de diferente. Acho que a única coisa que a gente falou de diferente é que eu disse que muitas vezes a inovação ela não é necessária. E aí ela deu o exemplo do telefone, do smartphone, que mesmo não sendo necessário, ele veio para melhorar. Sim, é verdade. O que acontece aí? Muitas vezes a gente tem algumas... Quando a gente só tem a cultura da inovação muito forte na nossa empresa, mas a gente não tem metodologia, essa inovação ela pode surgir e ao invés dela facilitar a vida das pessoas, quando eu falo usuário, são todas as pontas, tá? Todo mundo. É colaborador, é cliente, é intermediário. Então, você está tão na cultura de inovar, vamos inovar porque tem que inovar. Eu acho que tem que inovar, mas não inovar por inovar, porque se você inova só por inovar, você muda um negócio que estava funcionando muito bem, e se você não tiver método, você vai para um negócio que pode não funcionar tão bem. Então, quando você tem um negócio que está funcionando muito bem, e você tem metodologia de inovação, você inova para um negócio melhor ainda. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei um carro esses dias, e eu queria que esse carro tivesse uma tela, uma mídia, né? Uma telona lá, porque eu gosto de ligar meu celular, plugo meu celular ali, pronto, aparece meu Waze na tela, aparece tudo na tela, eu toco música, eu faço tudo na tela. E eu já tinha um carro que fazia isso, eu comprei um outro carro da mesma marca, outro modelo, mas da mesma marca, e pronto, simples, bom, fui lá. E aí, esse carro não vem com a mídia. Tá bom, vocês podem pôr? Põe como acessório. Aí eles colocaram uma mídia lá, só que essa mídia é do Android, ela tem um sistema Android. Ou seja, ela não conversa com o iPhone. E eu só fui descobrir isso depois. Aí eu voltei lá na concessionária e falei, tá complicado aqui, eu consigo fazer algumas coisas, mas outras eu não consigo. O cara falou, não, mas é que esse negócio aqui, ele é muito sofisticado. Por isso que ele é assim. Ele é tão bom, que ele é tão sofisticado que ele faz isso. Eu falei, mas peraí, inovação não é sofisticação. Inovação é simplificação. Porque quando você sofistica demais um determinado negócio, ele fica ruim de usar. Você tem que simplificar. Quanto menos toques eu dou, quanto menos trabalho eu tenho, quanto menos risco eu corro, quanto menos necessidade eu tenho de ter tempo, trabalho, operação nisso aqui, mais inovador ele é.
né? É lógico que todo processo de inovação existe um tempo de aprendizado. Então, vem o Windows 11, a gente tem que aprender a usar o Windows 11, beleza. Só que não é questão de aprender que ele está ruim. Ele está ruim porque ele está realmente com muito bug. Daqui a um tempo ele vai ficar bom. E aí a gente vai aprendendo a fazer isso aí. Então, esse tempo de aprendizado, ele existe, né? Então, isso foi uma das coisas que eu anotei aqui. A gente tem que pensar não só no usuário que está usando ali, mas pensar também nos terceiros. Quem que são os terceiros? Às vezes, as empresas, elas criam métodos que são bons para elas. Isso acontece muito no atendimento. Eu atendo... Vamos botar uma regra aqui, ó. Não se faz mais tal coisa para o cliente. Pronto, botamos uma regra aqui, colocamos a regra para todo mundo. Só que o cliente precisa daquilo, né? E a gente está pensando só no nosso bem-estar e não em atender o nosso cliente. Então, nós temos que tomar cuidado com muita inovação, quando essa inovação ela vem só para dizer que teve inovação, só para dizer que você é uma empresa moderna. Nem tudo que é tão moderno assim é bom, na verdade. Tá? Eu que encerrei, foi isso? Acho que não tem mais ninguém para falar. E todo mundo concordou comigo o tempo todo. Não só eu vou printar essa tela, como eu vou deixar gravado esse trecho do 4 em Pauta aqui, porque eu falei quase uns 3 minutos e ninguém discordou de mim. Nem a Gabi. Vamos zerar a tela que a gente vai encerrar o bloco agora. Muito boa a participação da Gabi, da Ju, do Gilson. E vamos para o próximo bloco. Joia, vamos lá. Sim ou não, aqui no nosso 4 em Pauta, enquanto aqui vocês estavam vendo a vinhetinha, a Ju estava arrumando o cabelo. Eu não tive tempo de arrumar cabelo, né? O Gilson está com o cabelo dele lá penteadinho, bonitinho, né? Deixa eu ver aí o cabelo, Gilson. Mostra aí para nós aí, ó, o cabelinho do Gilson. E a Gabi tem lá o seu cabelo peculiar, né, Gabi? Não tem como confundir Gabi na rua, né? Quanto tempo faz que usa esse cabelo assim, Gabi? Eu tô tá com uns 2 anos e alguma coisa. Semi-careca, eu sou. Linda! Obrigada, Ju. Linda é você. Gabi, tem que vir aqui no Conde. Vem aqui no Conde. Ouço falar muito dele. Vai no Conde que você tem um free pass lá no Conde, tô sabendo. Já foi no Conde, Ju? Já foi no Conde? Já fui no Conde. A Ju chegou lá no Conde um dia, já tinha terminado o expediente, ela sentou lá, mandou trocar a música. Tava tocando rock, ela falou assim, bota um modão. Botaram um modão. Modão! Gente, estamos no interior, vamos ouvir um modão. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Pergunta aqui, pergunta para Gabi Lourenço. Gabi Lourenço, essa pergunta vem da Ana Kelly de Juazeiro, na Bahia. Ana Kelly, que está sempre no chat com a gente. Ana Kelly de Juazeiro, na Bahia. Ela pergunta assim, existe liderança democrática? Aí ela completa a pergunta, né? Ela manda assim, existe liderança democrática ou é tudo manipulação? Eu vou mudar a pergunta para ela dar sim ou não aqui, tá? Vamos perguntar, existe liderança democrática, Gabi Lourenço? Os outros, antes da Gabi, todos nós colocamos na tela se existe ou não. Perfeito. Existe sim. A liderança democrática, ela parte do princípio de que todos os colaboradores eles devem, primeiro, ter voz na empresa, serem ouvidos e também que o líder tenha para com eles um bem-estar, né? Então, é claro que quando a gente fala de liderança, é tudo muito novo ainda, visto que pequenas e médias empresas têm muitos líderes que ainda não têm um treinamento adequado, ainda não tem não tem um treinamento de como ser líder. E existe muitas vezes aquele líder que, infelizmente, ele não é um líder ideal, não é um líder adequado para a sua equipe. Existe sim isso, mas a maioria deles, eles não têm talvez a noção de liderança, que ele está tendo uma liderança autocrática, que ele está tendo uma liderança ou democrática, ou ele está tendo uma liderança permissiva demais, ele não tem essa noção, né? Então, isso, grandes líderes, grandes empresas, por passarem por treinamentos constantes de líderes, não quero dizer também que só grandes empresas treinam líderes, às vezes existem empresas pequenas que também treinam suas lideranças, mas o que eu quero dizer é que tem muitos líderes
que ainda não tem essa noção de qual tipo de liderança que ele traz, que ele leva para a sua equipe. Mas, respondendo à pergunta, existe sim liderança democrática, né? Isso não é uma enganação e tudo mais, existe aquele líder que realmente ele é pró-equipe, realmente ele quer levar o melhor para a equipe dele, e inclusive dar voz à equipe, né? Que isso é fundamental. Se você quer que a equipe esteja engajada com a empresa, se você quer que a equipe esteja contente no trabalho, o primeiro ponto é dar voz para essa equipe e fazer ali a liderança de acordo com o que ele ouve, né? De acordo com o que a equipe fala, ou os sinais que a equipe traz. Muito bom, muito bom. Posso fazer só um comentáriozinho? Pode, Jô. Eu concordei com a Gabi aqui, eu considero que sim, existe a liderança democrática, mas o que eu acho que às vezes gera confusão é que a palavra democrática parece que cada pessoa na equipe tem um voto, e aí você faz lá uma somatória dos votos e chega numa conclusão. E eu acho que não é isso, né? Então, a liderança que a gente chama de liderança democrática, para mim, né, o nome que eu prefiro, para mim, o melhor nome para essa liderança é uma liderança participativa, onde o líder vai ouvir a voz, como a Gabi trouxe do colaborador, e vai tomar uma decisão baseado nessas opiniões, mas não significa que cada pessoa ali tem um voto e a gente vai fazer uma somatória desses votos e vai chegar numa conclusão, né? Então, acho que a liderança participativa, ela se contrapõe com a liderança impositiva. Então, eu considero que sim, mas pensando nessa liderança participativa, em que o líder ouve a voz dos colaboradores. Ju, é que liderança democrática é um nome que se dá mesmo para a liderança, né? Falando da área que eu trabalho agora. E existe pelo menos mais uns 8 tipos de lideranças, sabe? E talvez a liderança participativa, ela também se encaixa, mas num outro momento. Mas não significa que a liderança democrática seja aquela liderança onde cada um tem um voto. Não, não é isso. Mas é aquela liderança em que a equipe ela trabalha junto com a liderança, com o líder. A equipe ela vem para realmente fazer a diferença. Porque, por exemplo, o líder ele está ali, sentado, muitas vezes no ar-condicionado, enquanto a equipe dele está realmente trabalhando, fazendo. E aí o que acontece muitas vezes? Se a equipe não traz informações, ele meio que não sabe o que está acontecendo de fato. Então, quando a gente fala da liderança democrática, significa que a equipe ela traz as informações, ela é ouvida, porque tem muito ainda aquele ditado onde diz assim, aqui você não é pago para dar opinião, você não é pago para, sabe? Então, ainda existe, né? Por incrível que pareça. Mas não, a gente traz a liderança participativa mesmo, aquela liderança onde, participativa como você disse, mas é aquela liderança onde existe sim uma democracia, onde todos são ouvidos. Aí, da forma como você colocou, eu entendi, aí parece que cada um tem lá o seu voto e aquele voto precisa ser levado em consideração, né? Não, as pessoas trazem sim informações para os líderes, mas ele também, como líder, ele vai analisar se aquela informação deve ser levada em consideração ou não. Tá? É isso. Bom, muito bom, gente. Pode, Gilson. Então, como a Gabi falou, a Ju também foram muito felizes aí nas colocações, ouvir, né, ouvir as pessoas e analisar se aquilo ali realmente é pertinente, né? Ouvir e até eles provarem que aquilo ali é o melhor, né? Já que a maioria está concordando que aquilo é o melhor, então me provem que aquilo é o melhor, mostrem que isso é o melhor. Então, aí só a decisão final é do líder, mas para isso eles têm que provar que aquilo ali realmente é o melhor caminho, né? Muito bom. Eu quero saber a opinião, sabe de quem? Quero saber a opinião aqui do Leonardo Silva no chat, do Renato Basso, eu quero saber a opinião aqui do Luiz Martins, do Rodolfo Costa. Rodolfo, você não escreveu muita coisa hoje, Rodolfo. Quero ver você aí no chat. Rodolfo, olha lá, Rodolfo. Quem mais que você quer saber, Ju? Eu quero saber a opinião aqui da Helena, do João Espereta. Quero saber eu quero saber a opinião do Irajá, porque eu não falei sobre liderança feminina, mas esse negócio da liderança participativa tem muito a ver com a liderança feminina, viu, Irajá? Põe aqui no chat. E o Hugo Tadeu? O Hugo Tadeu também tem que falar aí. O Hugo Tadeu geralmente discorda da Ju.
Ele pergunta, Ju, você já passou por tal situação? Eu adoro quando ele faz isso. Ele não está discordando, ele está fazendo uma provocação. Eu acho o Hugo super inteligente, adoro as participações dele no chat. O Hugo é fantástico. Mas depois eu falo de mais pessoas. O Salem, agora o Salem Luiz está participando aqui do chat com a gente também, né? Muito bom. Vamos para a próxima pergunta, Ju? Você faz a próxima pergunta aí para nós? Faço sim. Antes disso, eu quero falar para você que ainda não mandou a pergunta para o 4 em Pauta, manda, porque é muito bom quando a gente responde a sua pergunta e você pode vir aqui no chat, discordar de todo mundo, falar a sua opinião, então manda para o pauta, @4 em Pauta, ou no direct do 4 em Pauta, ou no direct de algum de nós aqui. A gente adora receber as suas perguntas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma pergunta, eu gosto de fazer pergunta para os convidados, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a pergunta para o Gilson. A pergunta vem da Ângela... Vamos zerar a tela, que tem eu e a Gabi aqui que está no sim ainda, porque eu estava olhando aqui no chat. Gente, o âncora, vou te contar. Quem é o... Nossa Senhora! Quem convidou ele? Quem chamou ele? Por favor. Eu estava no chat aqui, estava olhando aqui o que o Afonso está escrevendo aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vou falar aqui. A pergunta veio da Ângela Silva, de Campinas, e eu vou fazer essa pergunta para o Gilson. As empresas, Gilson, deveriam investir no espírito empreendedor dos seus colaboradores? Com certeza. Vamos pôr na tela. Espera aí, antes dele responder, a gente põe na tela. Gabi? Pronto, Gilson. Põe na tela também. Ah, olha lá, Gilson. Com certeza, as empresas devem investir nos seus colaboradores, né, para que eles sejam também empreendedores, né, esse espírito empreendedor. Inclusive, tem um curso do Sebrae, que é o Empretec, né, eu até incentivo os meus funcionários a participarem também, porque é um curso que vai trazer, além de empreendedorismo, né, inovação, metas, então eles vão começar a trabalhar tudo isso aí. Então, a empresa tem que investir no funcionário e até incentivar ele a empreender, né, buscar novas soluções, lançar novos produtos dentro da empresa. Então, não só empreende na sua empresa, né? Porque às vezes as pessoas confundem com empresário com empreendedor, né? Então, tem uma diferença. Então, o ideal é que você empreenda dentro da empresa de alguém, comece ali empreendendo dentro da empresa de alguém, aí no futuro você pode também abrir sua empresa ou não, pode continuar empreendendo dentro da empresa de alguém também e ajudando essa empresa a crescer, né? Buscando soluções, trazendo inovações. Então, minha resposta é sim. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima pergunta, Ju? Você manda aí a próxima? E eu vou ficar, estou aqui no chat. Ó. Eu não vi mais o Leandro Bonvec no chat. Acho que ele não gosta mais do 4 em Pauta, viu, Leandro? Leandro, olha, volta aqui para nós, Leandro. Conta para nós. Cadê? Jaime Donizete, a Bel Rezende também não tenho visto mais. Eu estou olhando nos chats antigos aqui, ó, tinha Bel Rezende. O Ricardo Melo voltou agora. O Ricardo Melo está no chat. Eu quero saber de você no chat. Carlos Alberto Batista e a Elô. Nunca mais vi esse casal aqui no chat. Quero ver vocês no chat agora, tá? Vamos lá, gente. Vai, Ju. Eu vou zerar minha tela aqui. Zera a tela, que o âncora tá demais aqui, o negócio. Vai lá, Ju. Eu vou fazer a pergunta para você mesmo, Guina. A pergunta veio do Lima, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua lindo. Lima, obrigada pela sua pergunta. Guina, vai lá. O Google é a melhor estratégia de prospecção? Sim ou não? Vocês põem na tela. A pergunta dele é complicada, né? Porque aí depende para quem, né? Mas eu tenho que responder, correto? Vocês também têm que responder. É a melhor estratégia de prospecção? Olha, de uma maneira geral, e aí eu não sei para quem, depende, para a mercearia aqui da esquina, não. Mas de uma maneira geral, eu acho que o Google é uma baita de uma ferramenta de prospecção e difícil dizer que é a melhor, novamente dizendo, porque eu não sei qual é o negócio do Lima, né? Mas, de uma maneira geral, ele é a melhor ferramenta de prospecção para a maioria das empresas. Existem outras ferramentas online e offline que são fabulosas também de prospecção, né? Aí a gente está falando
do Google para fazer o marketing, mas aí você tem o CRM, você tem aqueles programas para você também gerenciar a sua prospecção, né, os leads que chegam, mas o boca a boca também é uma baita de uma forma de prospecção, networking também é uma baita de uma forma de prospecção. Aliás, tem empresa que vive exclusivamente de networking, que não faz Google, que não faz anúncio, que não faz publicidade, mas que vai para o networking. Tem os grupos de networking que são fantásticos. Então, por isso que eu coloquei um sim aqui, Lima, mas se você me fala assim, ó, o meu trabalho é X, é Y ou é Z, pode ser que eu mudasse imediatamente esse sim aqui para um não, tá? Então é isso. Vocês botaram não aí. Conta para nós aqui no chat, Lima, o que você Lima, faz? qual é a sua profissão? Qual é o seu negócio? O que você desenvolve? E aí a gente talvez te dê até outras N formas de prospecção que você pode utilizar aí, tá? No seu negócio. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário rápido? Não, né? Eu concordo. É difícil dizer que sim. Acho que depende muito do mercado, do segmento, do que a pessoa faz. E tem outras muito boas também. Então, por isso que eu coloquei. Quando a gente fala Google, né? Não é necessariamente Google. Pode ser Facebook, agora o Meta, né? Pode ser o Instagram, por exemplo. O Instagram é uma baita de uma ferramenta de prospecção Google, também. Não é. Querido. Oi? Instagram não é Google. Foi Google. Sim, né? Então, por isso eu estou falando, né? Que é genérica. Ele perguntou Google. Mas existem outras que são também online, né? Uma delas o Instagram e assim por diante. Perfeito. Finalizamos o bloco? Não, porque eu não respondi nada. Não respondeu ainda? Não? Ninguém me perguntou nada. Me perguntem, que eu quero responder. Tá bom, eu vou perguntar aqui. A Janelle Ferreira, aqui de Jundiaí, minha vizinha. Não conheço a Janelle. Ah, será que a Janelle é a Jane? Acho que a Janelle é a Jane. As pessoas estão menos produtivas porque passam muito tempo conectadas, Ju Ferreira? Vamos nós aqui no sim ou não? Cara, eu estou em dúvida nessa. Ah, vem com dúvida para o meu lado. Não. Não. Eu acho que a conexão, ela é importante, então a questão das pessoas estarem conectadas, estarem nas redes sociais é importante, e eu acho que isso pode ser até um fator de produtividade, né? Então, se a pessoa está lá e ela, quando ela faz o trabalho, ela consegue se dedicar, né? Fazer um trabalho ali de dedicação e foco profundo, ela consegue ser bastante produtiva, apesar de ter momentos de conexão de redes sociais e de falar no WhatsApp, etc. Eu acho que o que gera a improdutividade, né, a diminuição dessa produtividade, é a gente estar o tempo todo mudando de foco ali. Então, não é você estar conectado, não é o fato de você ter redes sociais, das pessoas te mandarem um monte de WhatsApp, é você querer responder tudo na hora que você recebe. Então, eu acho que é muito mais uma questão da gente conseguir colocar na nossa vida aí um sistema que você responda ali mensagens em determinados horários, que você olhe redes sociais em determinados horários e que na hora de você, por exemplo, produzir um trabalho criativo, ou na hora de você produzir um trabalho que você precisa estar mais focado, você se dedicar àquilo. Então, acho que é muito mais uma questão nossa, né, de organização aí, do sistema de trabalho, do que do fato das pessoas estarem conectadas, né? Eu acho que se fosse outra coisa, porque antes das redes sociais, tinha o e-mail, tinha pessoas que vinham no escritório e falavam, no meu escritório, por exemplo, tinha toda hora alguém que entrava, abria a porta e falava, tem um minuto? E às vezes eu não tinha um minuto, né? Porque eu estava super dedicada a um trabalho. Então, vai muito mais da sua maneira de organização do que do fato de você estar conectado às redes. Muito bom. Eu queria ouvir o comentário do Gilson, porque ele falou sim, então. Ok. Então, assim, não tem a opção talvez, por isso que eu não coloquei. Porque depende muito das pessoas, né? Depende das pessoas. Eu já cheguei em ambientes, tinha funcionários que estavam escondidos atrás de uma prateleira, conectados no celular. Ele ficava conectado no celular quando a função dele não era estar conectado, o trabalho dele não precisava de computador. E tem mesmo aquelas pessoas que usam o computador, elas acabam se distraindo muito com o celular. Então, talvez, como você falou muito bem, Ju, depende de cada pessoa. Tem pessoas que acabam estando conectadas e produzem menos porque têm acesso
a essa conexão. E tem aquelas pessoas que usam a conexão para produzir mais. Então, por exemplo, se eu estivesse sem conexão, com certeza eu produziria menos. Hoje eu produzo mais porque eu tenho acesso ao celular, tenho acesso ao computador, então posso produzir mais. Mas tem aqueles que acabam fazendo o uso de forma errada. Eles não usam para produzir, né? Eles usam para assistir o TikTok, para ficar respondendo a família. Então, depende de cada pessoa, né? Então, se tivesse a opção talvez, eu teria colocado talvez, ou depende de cada um. Isso aí, perfeito. Adorei aí o comentário do Gilson. E eu queria saber de Posso você. fazer um comentário? Pode. É rapidinho. Nós temos 13 minutos para terminar o programa. Tá, é rápido, prometo. Quando eu tinha por volta de uns 20 anos, estava ainda na faculdade, mas era faculdade de Sistema de Informação, eu trabalhava fui trabalhar, né, em uma empresa de tecnologia que era provedora de internet. E, para minha surpresa, porque até então, pelos empregos que eu tinha passado, era proibido utilizar celular e essas coisas todas. E nessa empresa, em especial, a gente tinha que trabalhar utilizando, naquela época era ICQ, não era WhatsApp nem nada disso. Poucos vão se lembrar, né, do ICQ. Não conheço, não sei nem o que você está falando. Mas era o ICQ que a gente usava para se comunicar. E aquilo foi, para mim, assim, eu falei, mas como eu posso utilizar? E a gente utilizava o nosso número pessoal, depois criamos um número só para a empresa, mas mesmo assim não gerava improdutividade. A gente trabalhava, mas quer dizer, a gente trabalhava ali conectado o tempo todo, a gente trabalhava na internet. Depende da pessoa, né? Depende Isso, exatamente. Como o Gilson falou, depende muito da pessoa, depende do propósito também. É diferente de ter a pessoa no escritório, ela ter uma visão para onde ela pode usar e não pode, o horário que ela pode usar e não pode, e ter pessoas, de repente, trabalhando na fábrica e tá ali no canto, de repente, olhando ali. Então, cada situação é uma situação, cada caso é um caso também, né? Tem pessoas que não conseguem ficar 2 minutos sem pegar o celular. Ela está focada aqui no trabalho e ela tem que pegar o celular 2 minutos. Perfeito. A Ju ia fazer um comentário, né, Ju? Não, eu só queria fazer uma provocaçãozinha final aqui para a gente encerrar o bloco, para você que está aqui assistindo esse programa, como é que está a sua produtividade? Você já parou para pensar se as redes estão atrapalhando ou estão te beneficiando quanto à sua produtividade? Escreve aqui para nós, a gente quer saber sobre a sua produtividade. Conta para nós. Porque muitas vezes a gente dá desculpa, né, de que as redes são nossa ferramenta de trabalho, né? A pessoa fica lá sapeando no WhatsApp, sapeando no Instagram, a hora que alguém fala, poxa, mas você não sai do celular? Estou trabalhando, nem sempre está trabalhando, né? Mas é isso aí, pessoal, vamos para o próximo bloco, hein? Vinheta. Dica da semana aqui no nosso 4 em Pauta de hoje. Olá, Gabi Lourenço, qual que é a sua dica da semana, Gabizona? Olha só, a minha dica, ela foge um pouquinho aqui do corporativo, mas é uma dica muito importante. Essa semana a gente teve uma cantora chamada, se não me engano, Bel Gil, que pisoteou, Bela Gil, Bel Gil, alguma coisa nesse sentido, e ela pisoteou a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, ela não pode ser utilizada como símbolo político, e sim símbolo do nosso país. Então, eu acho muito importante trazer esse tema, foi um desrespeito muito grande, e hoje nós estamos vivendo uma polarização, né, novamente, uma polarização política. Eu acho que é o momento do Brasil se juntar, das pessoas se juntarem. O nosso Brasil, ele é muito plural, eu acho que essa polarização, ela não leva a nada. Então, eu acho muito importante falar sobre isso, acho muito importante respeitar cada um a sua opinião política, cada um o seu voto, cada um, né, porque vivemos numa democracia e, assim, eu acho que desrespeitar, depois eu vi que ela pediu desculpas, até viu que a repercussão não foi nada boa, mas é muito complicado a gente desrespeitar um símbolo tão importante para o nosso país como é a nossa bandeira. Então, não está com nada e que a gente possa aí ter o maior respeito, o maior carinho por cada símbolo nacional. Essa é a minha dica.
Vamos, muito bom, Gabi, parabéns. Eu concordo plenamente com vocês. Vamos só lembrar da dica do Kleber na semana passada, né? Semana passada o Kleber encerrou dando a seguinte dica: perdoe. O problema é que muitas vezes alguém vai e faz um negócio desse e Faz fica 2 lembrado para semanas sempre. isso já. Não, acho que faz uma. Mas enfim, 2, isso. Mas o importante é que a gente sempre entenda que o cara foi lá e deu uma bola fora, foi grave, não deveria, tem que ser responsabilizado, paga o preço, mas ele se arrependeu, pediu desculpa, segue o jogo também, né? Senão a gente fica crucificando as pessoas. Vai lá, Ju, qual que é a sua dica da semana? Olha só, super rápido, mas eu queria dar 2 dicas, pode? Pode. Bom, vai ter que poder. O livro que eu Ela tô manda relendo, aqui. o livro que eu tô relendo essa semana, ele tem a ver com inovação, tá? Então, acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é um livro que ele é bem legal, que chama Business Model Generation, Inovação em Modelos de Negócio. É um livro super gráfico aí, que mostra um pouquinho dessa questão de metodologias de inovação. Então, ele é bem legal, que fala sobre modelos de negócio. Então, aquele modelo do passado que a gente fazia um plano, né? Um plano de negócio, um business plan. Então, como fazer para esse business plan se encaixar nesse cenário de inovação que a gente tem? E no programa de hoje, eu não sei se eu já falei desse livro de Design Thinking, mas eu acho ele tão legal que eu queria também indicar ele. Então, porque para quem está em casa e está assistindo o nosso programa, poder ler, gente, eu indico super que vocês comecem a ler, porque tem umas coisas muito incríveis. Tem um livro que chama Design Thinking, eu não sei se eu já falei dele aqui, acho que talvez sim, é do Tim Brown, e ele fala sobre essa metodologia de inovação, Design Thinking, que é muito legal. Comece a aplicar ela amanhã no seu negócio e você vai ter resultados muito melhores. Essa é a minha dica. Legal. Eu adoro design thinking. A Thaís, ela veio aqui e falou assim, deixa eu ver seu contrato. Meu contrato que eu dou para as palestras, né? Aí eu mostrei, tinha um contrato em um Word grandão assim, né? 3 páginas. Ela falou, não, vamos fazer um contrato em design thinking. Nossa, ficou tão mais simples de fazer a mesma coisa. Sério, gente? Eu quero falar com a Thaís. Não quero mais falar com você, eu quero falar com ela. Isso, eu sou o empresário dela. Depois eu defino o honorário. Gente. Thaís, vem aqui falar com a gente no chat. A gente quer você nesse programa. Vamos colocar você aqui nesse lugarzinho, gente. Lá, Gilson, sua dica da semana? Uma dica bem rápida e bem transformadora é a questão de você ter isso em mente, de elogiar as pessoas. Eu carrego isso comigo, de sempre elogiar os colaboradores, elogiar a família, né, as pessoas que estão em volta. Então, sempre que você tiver a oportunidade, elogie as pessoas e faça um elogio sincero. Então, isso é capaz de transformar a vida das pessoas e você aumenta, as pessoas começam até a gostar mais de você, elas querem estar perto de você. E quando você elogia alguém, ela fez um trabalho para você e você elogiou, ela vai querer fazer da próxima vez ainda melhor, para ter novamente aquele elogio, aquele reconhecimento. Então, uma coisa que muda a vida das pessoas é elogio. Elogia é bom para você, que elogia é bom para você que recebe também. Muito que dica, bom. Adorei. Parabéns. Parabéns. Para finalizar, vou dar a minha dica da semana. Eu fiz uma sequência, vou fazer, né, uma sequência de eventos abertos aqui, de palestras abertas. Então, quero dar a lista aqui para vocês, principalmente quem está na região aqui de Campinas. Vão ter 2 em Campinas, uma em São Paulo e uma em Curitiba. São eventos abertos. Em Campinas, dia 24/8, no auditório da Remax, a palestra Oportunidades em Tempos de Crise. Aí, no dia 24/9, que é um sábado, vamos pôr na tela aqui também, um evento, esse primeiro junto com o Cristiano Mantovanini e o segundo junto com o Carlos Oios. Esse segundo, dia 24/9, um sábado, o tema vai ser como vencer neste bravo mundo novo. Neste bravo mundo novo. Depois, antes disso, inclusive, olha só, no dia 25 agora do 8, nós temos também em São Paulo, essa só para representantes comerciais, só para representantes lá no Core de São Paulo, também oportunidades em tempos de crise, põe na tela. E no início de novembro, um evento aberto em Curitiba, o evento da Fest Quali, também põe na tela, vai ser em Curitiba, eu ainda não sei exatamente dizer o lugar aqui, mas depois vocês vão acompanhando pelo meu Instagram. Então, você que está em Campinas, você que está perto, você está em São Paulo e é representante comercial,
ou você que está em Curitiba, quero te ver lá na palestra, depois você vem falar comigo, diz que assiste o 4 em Pauta, e a gente vai tirar uma foto junto e depois a gente põe aqui no 4 em Pauta, tá bom? Encerrando o 4 em Pauta hoje com propaganda, Ju, você vê? Adoro jabá, vamos fazer jabá aqui, minha gente, gosto, muito bom. Quero saber quando vai ter a palestra no metaverso, viu, Aguinaldo? Quero essa palestra do tempos de crise, dos tempos bravos, dos tempos difíceis, lá no metaverso. Vamos fazer, ué. Vamos fazer junto com a Leila Navarro lá. Pensou? Nós 4 aqui, Leila. Aliás, a Leila está indo para Luiz Eduardo Magalhães aí, muito provavelmente daqui uns dias, né, Gilson? Lá para, acho que é outubro, mas aí não pode falar ainda, estamos alinhando isso aí. Não pode falar ainda, não pode falar ainda. Tá bom. Gilson, obrigado por ter vindo ao 4 em Pauta, tá? Eu que agradeço aí, parabéns pelo programa, parabéns a todos vocês, os convidados também deram um show aí, Gabi, a Ju, o Aguinaldo aí, que é o grande âncora aí, né, junto com a Ju também, sempre tá junto, né, Ju? O Aguinaldo aqui é hashtag também. Melhor âncora, ali a pessoa esquece o sim, esquece o botão, erra o botão, mas tá tudo bem, a gente perdoa porque a gente está seguindo a dica do Clebão. Parabéns a todos aí pelo programa. Tá bom. Gabi, beijão para você, Gabi. Beijão, obrigado pelo convite mais uma vez, e Gilson, amanhã estaremos juntos. Opa! Exatamente. Prazer estar com vocês. Tchau, gente. Falou, galera. Beijos. Valeu. Tchau. Até mais.